Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vou comentar sobre um tópico bastante pertinente. É possível viver com R$ 1 milhão aplicado? Bom, vamos responder aqui esse tópico e de preferência, né, se é possível viver de renda com esse valor nas ações que temos aí na nossa bolsa de valores, né, nas que tem um histórico aí de pagamento de dividendos bastante expressivos e que tem uma regularidade destes pagamentos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo para seus amigos e familiares e não se esqueçam de deixarem nos comentários os vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal, que eu vou estar trazendo aqui esse conteúdo para vocês. Bom, primeiro para responder essa questão, eu introduzi aqui nesse vídeo a calculadora de juros compostos, pessoal. Ela está disponível no Investidor 10, que é um site que eu utilizo para fazer análise aí, né? E é uma excelente calculadora, né, para realizar esses tipos de análise. Primeiramente, vamos começar aqui com um valor inicial de 100 mil, a título exemplificativo, né? Vamos supor que esse investidor ele acabou aplicando 100 mil reais aqui em um ativo financeiro específico que performe aí 6% ao ano, né? Que é a média que a gente tem aí das ações da Bolsa de Valores, tá? A média que o Décio Bazin, que foi aí um economista que utilizou, que tendo 6% ao ano você consegue ter sucesso aí nas ações, tá? E vamos considerar um período de 10 anos, tá? E vamos considerar que esse investidor realiza aportes mensais de R$ 1.500, que, ou para traduzir aqui um pouco melhor, R$ 1.000 que se enquadra dentro de uma realidade mais realista aí brasileira, tá? Vamos colocar então aqui calcular. No período de 10 anos, pessoal, esse investidor ele encerrou aí com R$ 341 mil de patrimônio total e os valores advindo em juros veio R$ 121.558, tá? O resto aqui foi totalmente do bolso dele. Então, os juros que ele recebeu, que são os dividendos, né, acabou gerando esse montante até que robusto para ele, tá? Obviamente, pessoal, que essa análise aqui ela é bastante isolada, nós não consideramos crescimento da empresa, o preço que você possivelmente pagou pela ação, tá? E também não consideramos o crescimento exponencial nas cotações, tá? Consequentemente, os retornos são muito maiores, eu vou mostrar aqui para vocês em exemplos, tá? Isso aqui é só a título, a grosso modo, para vocês terem uma análise. Então, se por um acaso ele tivesse investido em um título de renda fixa, né, de liquidez diária que seja, esses 341 mil, vamos supor que essa carteira dê para ele 11% ao ano, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, 11%, né, de 341.558. Vamos colocar aqui esse valor para ver mais ou menos o quanto de renda ele teria mensal, tá? E a renda dele ficaria em torno aí de R$ 3.757, tá? Isso aqui com uma taxa aí de 11% ao ano sobre esse valor, tá? Agora, pessoal, vamos calcular aqui um exemplo real, tá? Esse exemplo é nominal, está apenas englobando juros, tá? E o montante que você acabou retirando do seu bolso para fazer essas aplicações. Realmente aqui o pessoal olha e fala, é desanimador, porque demoraria 10 anos para eu obter aqui esse investimento de volta. Portanto, quando partimos aqui para as ações, muda completamente esse cenário. Por quê? Porque se considerarmos aqui o Banco do Brasil, pessoal, né, que foi uma empresa bastante promissora, a empresa entregou de retorno nos últimos 10 anos 325%, tá? Fora que ela teve uma média de pagamento de proventos de 6,33% ao ano, tá? Então, realmente superou em larga escala o mercado. E essa calculadora de juros que eu passei aqui para vocês, né, justamente engloba o CDI e a renda fixa. Não está atrelada à parte de ações, mesmo que sejam aí juros compostos, tá? Então, se colocarmos aqui a grosso modo, tá? Vamos supor aí que você obteve um retorno de 325%, tá? Então, de primeira mão aí, você tinha um capital de 100 mil, fez aportes mensais aí de R$ 1.000, acabou reaplicando, só vamos considerar aqui, grosso modo, mais 325%. Teria se transformado aí em 325 mil. Portanto, se você colocar o aporte que você realiza do seu bolso, o reinvestimento dos dividendos e as várias oportunidades aqui, né, que o Banco do Brasil acabou apresentando nesses últimos 10 anos, olha que a pandemia que ele ficou cotado a R$ 20, R$19, aqui também, né, vários momentos a ação acabou ficando de lado.
você possivelmente acumulou um patrimônio superior a R$ 1 milhão. E hoje está tendo uma renda aí média de 10 mil por mês. Se você for considerar tudo que a empresa acabou realizando, tá? Pagamento de dividendos, você fez a sua parte, pegou esse dividendo, acabou reaplicando, teve o retorno aí da apreciação das cotações e hoje aí continua sendo sócio da empresa. Nesses últimos 10 anos, com esses 100 mil aí que você acabou empregando com esses aportes adicionais de R$ 1.000, possivelmente você transformou esse dinheiro aí em mais de R$ 1 milhão em patrimônio, fora a renda que você possui aí advinda dos dividendos da empresa, tá? Então, eu diria que você observar essa calculadora de juros compostos para o mercado acionário, ela não é muito favorável. Por quê? Porque as empresas elas acabam aí agregando um crescimento imprevisível, né? Tem empresas aí na nossa Bolsa de Valores que performaram até melhor que o Banco do Brasil, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, aqui a Irani, né, uma small cap aí pouco falada pelo mercado, vejam esse retorno espetacular que a companhia trouxe em 10 anos também, de 367%. Outras aqui também, como a própria Taesa, que é uma empresa aí previdenciária, né? Se considerarmos na ótica de 10 anos, a companhia entregou 508%, tá? Então, é quase que até imprevisível você prever. Nós conseguimos fazer cálculos, obviamente, para ver mais ou menos o montante que teremos no futuro, em patrimônio e renda, né? Portanto, se você atrelar isso para a parte de ações, fica até um pouco imprevisível, tá? Para o curto prazo, você consegue sim tirar uma média, tá? Se você tivesse hoje aí um patrimônio de 100 mil, facilmente com as ações que temos hoje, você consegue uma renda aí de R$ 1.000 a R$ 1.300 por mês. Porém, se considerarmos uma lupa de longo prazo, de 10 a 15 anos, possivelmente muitos investidores que compraram boas empresas acabaram transformando em patrimônios milionários, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a Unipar, essa daqui já foi até um pouco fora da curva, né? Uma small cap. Veja nos últimos 10 anos, 4.300 e 200% de retorno. Então, significa que esse investidor multiplicou seu capital fora os dividendos, tá? E muitas vezes, se você observar, pessoal, uma questão interessante, 80% do retorno da Unipar, que eu já mostrei em vários sites aqui, foi advindo dos dividendos. Então, vamos considerar aqui 100 mil, tá? Vamos supor aqui 100 mil que esse investidor acabou aplicando. Muito bem. E se ele aplicou R$ 1.000 por mês, isso aqui é nominalmente, vezes 12, temos aqui 12 mil por ano, vezes 10, temos 120 mil, mais os 100 mil que ele tirou do bolso dele, teríamos um capital total alocado do investidor de 220 mil, muito bem. Mas este retorno que a Unipar acabou entregando de 4.300 e 200%, veja o patrimônio que ele acabou transformando, né? Significa que o que ele retirou do bolso dele, 220 mil reais, acabou se transformando em 9.486.000 e ele hoje possui uma renda em média, tá? Se considerarmos aqui essa questão de 100 mil mensais, ou seja, quase que o valor que ele retirou do bolso dele, ele tem dividendos advindos da empresa, tá? E se fizermos o cálculo, realmente ele transformou um montante patrimonial muito expressivo e hoje tem uma renda aí que gira em torno de 100 a 150 mil reais por mês, tá? Então vejam que o retorno das ações é quase que imprevisível. O fato que nós temos de analisar é encontrar boas empresas, né, que abriguem uma potencialidade de crescimento futuro e que estejam encaixadas em um bom setor da economia, tá? Vamos voltar lá para então o Banco do Brasil, que trouxe um retorno aqui muito inferior ao da Unipar, portanto também trouxe um bom retorno de 325%, né? E vamos colocar aqui agora na calculadora, tá? Então, do bolso do investidor nesses últimos 10 anos, acabou saindo 220 mil reais, correto? Se ele considerar esse retorno que o banco entregou nos últimos 10 anos de 325%, olha o capital expressivo que ele transformou. Hoje esse investidor estaria tendo uma renda aí de 7 mil por mês, tá? Então, a vantagem do mercado acionário é que você pode se expor a boas empresas com boas perspectivas futuras, tá? E seu retorno lá na frente pode ser muito bom comprando essas boas empresas a bons preços, tá? Vamos pegar aqui uma outra também, né? Uma empresa que entregou um retorno fantástico nos últimos 10 anos, a ISA-CETEP, que é a TRPL4, uma empresa do setor de energia. Olha esse retorno nos últimos 10 anos de 712%. Então, vamos colocar aqui mais uma vez na calculadora, tá? E ela sempre foi uma empresa que pagou excelentes dividendos. Vejam aqui a média de 10,10% ao ano. Agora vamos colocar aqui na calculadora. Então o investidor ele tirou do bolso dele nos últimos 10 anos 220 mil reais. A empresa, né,
considerando tudo, pagamento de dividendos, reaplicação, a reaplicação do dividendo, né, e mais aí a apreciação das cotações, vamos colocar aqui 712%, tá, de retorno. Olha só o patrimônio que esse investidor transformou em 10 anos, 1.566.000. E ele estaria tendo uma renda aí da empresa advinda mais ou menos de 10 a 15 mil por mês, tá? Como a empresa acaba pagando o semestral, dá basicamente no mesmo, ele receberia 150 mil dividido em 2 parcelas. Dá basicamente no mesmo aqui, mas considerando a ótica mensal, ele teria recebido aí em torno de 10 a 15 mil reais. Então, eu quis trazer aqui nesse vídeo para vocês a potencialidade do mercado acionário para a geração de riqueza. Por quê? Porque temos muitas empresas boas que se persistiram no tempo, né, e que geraram retornos substanciais aos seus acionistas. E a EasyCTEP, por exemplo, sempre foi uma empresa que pagou excelentes dividendos, tá? Quando ela estava aqui cotada a mais ou menos aqui R$5, R$4, já nessa época a empresa pagava um dividendo satisfatório. Então, esse aqui é o potencial das ações aqui para o seu portfólio, desde que, lógico, né, sejam empresas boas, com vantagens competitivas e com crescimento de longo prazo. Que também temos aqui empresas, né, que acabaram performando muito mal. Por quê? Porque às vezes o investidor acabou pagando caro, a empresa não está atrelada a um setor muito favorável, né? Isso aqui acaba impactando aí na rentabilidade do investidor no longo prazo, tá? E hoje, pessoal, eu não gosto de utilizar o índice Bovespa, né, como principal parâmetro para análise de empresas boas, mas fazendo um compilado, a bolsa ela ainda se encontra barata, né? Mesmo após essa alta aí da Bolsa de Valores, beirando 133 mil pontos, né? Veja que o Ibovespa ainda está cotado abaixo da sua média histórica. O Ibovespa negociou a um múltiplo PL aí, em média de 12 vezes o lucro, tá? Então podemos encontrar muitas empresas baratas, principalmente nas small caps, tá? Mesmo aí eu trazendo de exemplo empresas como EasyCTEP, Banco do Brasil, que já são empresas consideradas large caps, tá? E o Ibovespa ele acaba tendo atrelada a empresa aí de large caps, ainda assim se encontra múltiplos atraentes. Então tem muitas empresas aqui com múltiplos bons, tá? Que você pode obter aí uma rentabilidade futura muito boa, tanto em dividendos como um possível crescimento que a empresa for te proporcionar, tá? E se observarmos aqui a minha carteira de ações, isso aqui não foge da realidade, tá? Hoje minha carteira tem um patrimônio total de R$ 78.260. Perceba que eu invisto a mais ou menos aí, vamos considerar uma ótica total, e eu invisto há mais ou menos 2 anos, tá? E desde que eu comecei a produzir essa carteira com foco de 100% na parte de ações, com, logicamente, né, empresas de bons setores que pagam dividendos regularmente, olhem só esse crescimento exponencial que eu obtive no meu patrimônio, tá? Aportando no meu bolso e reaplicando os dividendos. E se formos aqui em termos de rentabilidade, tá? Obviamente que não se baseie 100% por isso, porque há momentos que a rentabilidade vai despencar com a queda nas ações, mas aí é justamente o que queremos, né? Ações caindo aí, boas empresas mantendo seus fundamentos, até com perspectiva de crescimento, podemos pagar mais barato, tá? Porque a gente quer comprar empresas boas a preços irrisórios. Então, na verdade, eu quero mesmo que tudo despenque, né? E para que eu consiga comprar aí mais barato. Mas aqui, ó, olha aqui numa lupa, nesses 2 anos que eu estou investindo no mercado, percebam a minha rentabilidade acumulada foi de 63,23%. Isto aqui sem considerar os dividendos. Se a gente colocar os dividendos em pauta, a minha rentabilidade superou 120%. Fazendo esse conglomerado. Então, a potencialidade das empresas, tá, é algo até imprevisível. Essa carteira tem me surpreendido, tá, além das expectativas que eu produziria. E se eu tivesse investido em renda fixa e CDI, jamais eu obteria esse valor aqui, essa rentabilidade, né? Eu percebo que o Ibovespa performou 25%, o CDI aí 27%, e se considerarmos o IFIX na jogada, o IFIX não performou também muito bem, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, IFIX, né? Percebam aí a rentabilidade do IFIX de 18%. Então, jamais teria construído aqui esse patrimônio e esses proventos que eu já vou mostrar agora, investindo em fundos imobiliários. Eu construí isso, né, me expondo à geração de riqueza e ao crescimento das empresas, tá? Olhem só o crescimento de proventos nessa carteira, tá? Se a gente colocar aqui na ótica trimestral, eu sempre gosto de analisar a evolução do provento na ótica trimestral, porque geralmente as ações elas não pagam de maneira mensal, tá? Elas pagam trimestralmente porque os balanços são reportados de uma maneira trimestral. Veja que trimestre após trimestre a minha renda tem crescido, tá?
e vai ultrapassar aqui um pouco, né, o trimestre passado, com alguns anúncios de proventos a seguir. E para o ano de 2024 eu projeto uma renda aí total mais ou menos de mais ou menos 7 mil reais aí no anual, tá? Dado porque eu tenho um patrimônio aqui de 78 mil, então considerar uma renda de 7 a 8 mil reais não seria nada ilusório, porque eu tenho aí ações na minha carteira com dividend yield on cost de 10%, tá? Que eu comprei a bons preços. Então, pessoal, se a gente fizer um cálculo aqui, uma conta de padeiro mesmo, tá? Lógico que vocês precisam fazer uma análise das ações da sua carteira, do preço médio de compra, tá? Tem empresas na minha carteira que eu comprei a preços antigos, então eu tenho um dividend yield muito mais expressivo. Mais uma conta de padeiro. Com o patrimônio aí que eu tenho hoje na carteira, né, de 78 mil, o total alocado na minha carteira, desconsiderando essa apreciação, foi de 65 mil reais, correto? Então, se a gente pegar a renda projetada, vamos considerar uma renda aí de 7 mil para o ano de 2024, muito superior à renda que eu recebi em 2023, tá? Dividido pelo capital alocado, nós teríamos um dividend yield de 10,7%. Isso aqui não seria nada irreal, porque eu comprei boas empresas a bons preços. Então, com o passar do tempo, né, o seu patrimônio vai crescer, sua renda também vai crescer, consequentemente, você terá um retorno muito substancial, pegando boas empresas, fazendo uma alocação de capital boa, né? E também aí, principalmente o que eu sempre refuto aqui no canal, empresas que estejam atreladas em setores perenes. Percebam que nenhuma empresa aqui da minha carteira está em um setor turbulento, né? Principalmente no Brasil. Percebam aqui a CETEP Energia Elétrica, a Taesa também, a Irani no setor de papel e celulose, a Klabin também no setor de papel e celulose e o Banco do Brasil no setor financeiro, tá? Que eu diria que é uma das oportunidades e ainda continua sendo maiores do setor financeiro. Se você for olhar de todos os bancos, ele é o banco que maior dividendo paga e possui a menor inadimplência, a maior rentabilidade. E eu sigo muito confortável aqui na empresa, tá? Obviamente que tudo isso pode mudar, nada é garantido, eu apenas sigo aqui com estimativas. Bom, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal.